Eu acho que eu não vou nem falar mais a respeito de horário no sábado, a partir das 10 horas, já estamos falando, não tem jeito de começar essa live às 10 horas. Hoje eu vim quase 9h30, quer dizer, passou um pouquinho das 9h30, acerta o negócio, acerta outra, conversa com uma pessoa quando vê, são 10 horas e 20 minutos, quase uma hora. Eu acho que eu vou ter que vir às 6 horas da manhã, aqui para o jornal, o Correio do Lago, aqui nesse estúdio. Esse aqui é o estúdio A. E tem um outro, que é aquele que tem uma mesa redonda, vocês estão vendo? Ali é o estúdio B, né? Então vai ter o estúdio A, que já tem o estúdio A, e o estúdio B, que já está sendo utilizado, mas está sendo ainda ajustado. E tem que chegar antes, preparar, sempre dar uma zebrinha, alguma coisa, e fazer o quê? Então estamos aí. Mas hoje você não vai se arrepender. Quem estiver acompanhando a nossa live nesta manhã de sábado, hoje é o dia 17 de maio do ano de 2025. Nós temos 4 assuntos envolventes que dizem respeito a todos nós de uma ou de outra maneira. Nós vamos conversar hoje aqui na nossa live, daqui a pouquinho, mais para o final do programa, os 3 diáconos de Santa Helena, aliás, da região, um é de Santa Helena, que está aqui em Santa Helena, que é o Dietri. Hoje à tarde, os 3, ele mais o Gabriel, que é diácono de Foz do Iguaçu, e também o Tiago, de Foz do Iguaçu, os 3 estarão aqui na nossa live conversando a respeito de como surgiu a vocação deles. Num momento tão bonito que vive o catolicismo no nosso Brasil, porque tivemos aí a recente passagem, falecimento do Papa Francisco, a assunção ao cargo máximo da Igreja Católica de um norte-americano de forma inédita, que viveu muito no Peru, aí o Papa Bento XIV, que escolheu este nome, não é por acaso, uma hora temos que falar bem por que ele escolheu Bento XIV, né? Foi por causa do Bento de 13 igual. Bento XIII, Papa Bento XIII, foi do final do século XIX, início do século XX. E ele implantou um modernismo na igreja, na época, que começava a Revolução Industrial. E este Papa agora, presta bem atenção, olha só a cabeça. Ele escolheu esse nome porque o mundo está vivendo nesse momento uma revolução. A revolução do que? Industrial não, já passou. Agora é revolução tecnológica. Né? Você já adotou um reborn? Pensa só, pessoas adotando boneco, inteligência artificial, tudo isso o Papa quer ver como que se encaixa a igreja e a religiosidade, como que se cuida da alma em momentos desta transformação, desta revolução digital que o mundo vem passando nos últimos tempos, se acentuando cada vez mais. E justamente neste tempo em que aflora a religião católica, não só ela, mas o mundo inteiro de olho no que aconteceu e vai continuar acontecendo em termos de igreja, de olho no que o Papa, né, o atual Papa, agora, o Papa Bento, já fez, imagens circulam pela internet, o seu passado, principalmente a sua estada no Peru, né, durante 20 anos. Afinal de contas, nós temos praticamente um Papa latino-americano de novo. Tínhamos um argentino e hoje temos praticamente um peruano, um nacionalizado peruano. Então, tudo isso, né, faz com que esta entrevista com os 3 hoje seja ainda muito mais especial. Vou conversar daqui a pouquinho também com essa pessoa aqui, ó, que eu mostrei antes. É o Alexandre Dick. Ele, ele foi pescar, sabe aonde? No mar, no Pacífico, lá, no Pacífico colombiano. Isso, Pacífico colombiano. Daqui a pouco eu vou colocar a historinha dele aqui no ar para você saber direitinho o que aconteceu. E esse peixe que ele pegou, e vários que pegaram, que estavam com ele, esse é um atum amarelo. Esse peixe tem 60 quilos que está aí no colo dele. Então daqui a pouquinho também a matéria sobre isso. E uma matéria muito especial hoje, que é com esta pessoa aqui, ó, que você está vendo, de roupa mais puxando pro cor de vinho, né?
a dona Osmilda, que vai fazer agora, dia 20, na terça-feira agora, vai fazer, sabe quantos? Nada mais, nada menos do que 100 anos de idade. Eu disse 100 anos de idade. Poucos, hein? Eu aproveito agora, dona Osmilda, obrigado para a Vera, que recebeu a gente lá, o Sabuco, que fez a matéria. Daqui a pouco eu vou repassar essa matéria para vocês. Enquanto você vai chegando aqui na live, eu também vou passar o link que me pediram, o pessoal envolvido na matéria, nas matérias aí. Eu vou passar o link bem direitinho para que o pessoal possa acompanhar, passar aí para os seus parentes, os seus amigos. Vamos passar primeiro aqui para a Vera, tá? Para ver a mãe dela, né? 100 anos, hein? Que loucura. Nós vamos ter também, aqui no programa hoje, a presença do Edu Ditz, que é avicultor, além do proprietário do jornal, para nós falarmos sobre esse problema. Eu convidei ele, porque ele, como ele é avicultor e estava por aí dando sopa, convidei ele para vir bater um papo a respeito dessa notícia agora que está aí por todo o Brasil e o mundo, né? A União Europeia acaba, junto com a Argentina e a China, de suspender a importação de frango do Brasil. E nós vivemos uma região magnífica em termos justamente de criação de frango. Acho que é o lugar que mais tem aviário por metro quadrado aqui na nossa região. Então, o que afeta? Quais os cuidados que nós devemos ter? Eu também conversei um pouquinho, mandei uma mensagem para o senhor Irineu da Lar, mas acho que ele não pode responder, né? Porque ele é o diretor administrativo da Associação da Avicultura, que tem o Mocelinho, o tal de Mocelinho lá, que é o presidente, né? E para ver como é que foi essa repercussão, o que vai se fazer. O frango vai baixar de custo? Até deixei uma pergunta para ele lá, de repente ele vai me responder depois, às vezes está em viagem, voo, alguma coisa, né? O que afeta isso para a cooperativa, para as empresas privadas aí do setor, para a exportação, agora com esse cancelamento, e o que afeta para o produtor de aves e o que afeta também para o consumidor. Dizem que o preço do frango vai baixar. Imagina, a oferta vai aumentar, o preço do frango deve diminuir. Então são alguns dos assuntos. Obrigado, pessoal, que já está chegando, bastante gente chegando aqui na nossa live. Eu vou passar para mais para o menino lá, para o Alexandre, né? O Dick. O Dick, vamos passando aqui devagarinho. Para o pai dele, para o Astério, lá da Ponto Forte. Alô, Astério, Ponto Forte. Alô, Lídia. Obrigado aí pelo carinho da parceria de sempre aqui com o Correio do Lago. Grande abraço também para... Agora eu vou passar para os padres aqui, ó. Vou botar no grupo dos padres aqui. Vocês vão acompanhar o padre daqui, né? Vai acompanhar a live hoje de tarde. Vai o pessoal, sai um ônibus aqui de Santa Helena. Sai um ônibus 1h, acho, da tarde, ali por ali. Não quero fazer ninguém perder o ônibus, né? Eu não sei direitinho o horário. Mas depois de meio-dia. Vai sair para chegar lá em tempo às 4h para a cerimônia presidida pelo bispo Dom Sérgio de Deus, que vai ordenar esses 3 diáconos padre. E amanhã, domingo, às 9h30. Não vai ser 8h30 da manhã, como de costume. Às 9h30 da manhã, na Matriz Santo Antônio, aqui na prefeitura, acima da prefeitura, para quem não conhece. O cara me pediu esses dias, eu falei, conhece a prefeitura? Sim. Então, bem para cima, passa as 2 praças, reto é a igreja. Às 9h30 da manhã, primeira missa do padre Dietri, esse paulista, engenheiro civil, formado, graduado, que de repente, já com uma idade um pouquinho mais avançada para o seminarista, entrou no seminário e acabou virando padre. Essa vocação sensacional. O que eu tenho que passar mais? O Edu já está por aqui. Tudo bem? Bom dia, Edu. Opa, essa câmera. Bom dia, gente. Bom dia, Helder. Tá tudo enjoou de me escutar aí ou não? Não, tá tranquilo. Pode continuar. Chega um pouquinho mais pertinho aí. Chega mais. Então, nós já vamos conversar com o Edu daqui a pouquinho. Primeiro eu vou passar uma matéria sensacional, né, que eu fiz com a dona Osmilda. 100 anos de idade no próximo dia 20. A Nona Tadiotto. Vamos ouvir comigo. Vamos acompanhar a reportagem. Estou chegando num lugar que para mim hoje não é uma entrevista. Para mim é um acontecimento. Porque conversar com a dona Osmilda... Tudo bem, Como é que está a senhora? Tudo bem? tudo bem. Saudade?
Velhinha, né? Velhinha, mas tá Tô? escutando bem o Helder aqui? Não, eu estou escutando. É. Mamãe tem que falar meio alto. Tu lembra de mim bastante ou não? Eu me lembro. Da onde? Ali quando tinha loja do Dona Rosário. Da barraquinha? É, Comprou roupa lá? comprei. E era minha casa que eu comprava. É. E agora compra onde a roupa? Eu? É. Eu fui dos filhos. Ah, ganha dos filhos. Tem alguma filha que tem loja ou não? Tem duas que tem loja. É. Quem? A Vera e mais quem? A, a, a Nelson. A Nelce. Mostra a Vera lá. Ó. É a Vera que está recebendo nós aqui. Obrigado, Vera. Muito obrigado, então, por receber a gente. É um prazer estar aqui com a senhora, né, para participar desse momento, que eu disse antes, não é uma entrevista, é um momento histórico para mim, é um acontecimento, né, dona Osvilda. A senhora nasceu em 1925, 25. dia 20 de maio agora, 100 anos de idade. Vieram para o Paraná quando? Lá do Rio Grande, da região de São Francisco de Paula. Ai, Em 1968, por aí parece, né? Que a Vera me falou. eu acho que é. Eu não tenho lembrança. Eu tô... Tá. Me diz uma coisa, o que, que a senhora lembra da infância? Ah, se eu contar tudo. Mais ou menos as coisas que a senhora mais, assim, que não sai da cabeça, que de vez em quando bate aquela recordação lá, quando a nona Osnilda era uma criancinha. Eu era uma criança. Quando viemos para... Ai, Aqui para o Paraná? não. Quando Antes? viemos... E lá na Ilha Nova, eu vim com 1 ano. Daí viemos Chuvisqueira, São Francisco de Paula. E ali eu criei tudo. Eu casei, criei 9 filhos, tudo no mesmo município. A senhora é a primeira filha da família? Eu Quantos irmãos e irmãs a senhora tinha? Nós éramos em 12. 12. 12. 9 irmãos e 3 irmãs. E naquele tempo, como trabalhava a maioria sempre na roça, obviamente, Tudo né? na roça, tudo. E a filha mais velha daí tinha que cuidar dos outros depois, em casa. Tipo, a babá era a filha mais velha, né? Sim. E a senhora cuidou dos irmãos? Eu cuidei dos meus irmãos, depois a minha filha cuidou dos meus pais novos, né? A Elsa. Ah, Que ela. mora em Veracruz. Vera Cruz Oeste aqui, né? É. Tá certo. E a lembrança que a senhora tem de mais nova, quando era mais nova, qual a principal lembrança que a senhora tem? Quando era bem novinha? Quando a minha mãe veio de Porto Alegre, da Santa Casa, com meu irmãozinho, que perdeu a vista, né? O irmão da senhora? É, um mais novo que eu, 1 ano mais novo. E ele foi com 6 meses para Santa Casa. Lá em Porto Alegre? Aham. E a minha mãe junto. O meu tio teve de casar para cuidar de mim. Ah, tá certo. E Lá o que aconteceu com as vistas dele? Um perna. Um berno deu na vista? O pai estava doente. Uma das vistas. Uma das vezes. O pai estava doente com gripe e ele cuidando dele. A mãe tinha na roça, desceu para Isapé. E o meu pai foi apertar, machucou a vista. Daí tiveram que ir para Santa Casa. A mãe ficou 3 meses lá. Nossa, mãe. E acabou perdendo aquela vista? Perdeu. Ali enxergava com a outra. Não, tiraram a vista. Tiraram a vista. E com a outra enxergou normal. Na outra não chega. É. E daí vieram para o Paraná, para a linha Pacuri, aqui, né? E daí, no final da década de 60, 70, o que a senhora lembra dessa época ali? Aqui, a Pacuri era tudo mato? Quase tudo. Quase tudo. O falecido esposo da senhora, que morreu há 41 anos, conforme a Vera me passou antes, eles compraram uma terra ali no Pacuri, né? Aham. Um grilo. E nós não sabia. Ah, era um grilo? É. Nós não sabia, compramos. Grilo é quando é terra que não era legal, né? É. 2 colônias. E daí acabaram perdendo depois? Aham. Daí nós vimos, não vendemos a terra lá. Só vendemos gado. Lá no Rio Grande.
lá no Rio Grande, lá em São Francisco. Daí, comprei esse grilo com o dinheiro que nós tínhamos do gado. Dos boi. Do gado, dos boi e das vacas. E a terra ficou lá. A terra ficou lá. Nós tínhamos estufa de fumo lá. Lá no Rio Grande. Sabe o que é estufa de fumo? Sim, sim. Nós tínhamos lá. Deixamos um cuidando, né? Daí, como nós perdemos tudo aqui, o dinheiro do gado, que fomos despejados, né? Já apareceu o proprietário daí? Não, porque daí era naquela época das terras de grilo, né? Sim, mas daí quem que pegou a terra de volta? Foi vendida novamente para os que moram ali, né? Então foi vendido para vocês, depois foi vendido de novo. Novamente. Mas quando venderam com documento falso. É, com documento falso. Sabe o que é? Por que é grilo, Sabugo? Sabe por quê? Eles colocavam nas gavetas. Exatamente, exatamente. Botava um documento novo, digamos assim, feito falso numa gaveta, enchia de grilo lá e os grilos, daí fazia ele ficar amarelo e velho, porque era uma terra grilada, né? Mudança. Sim, sim. Que coisa séria. Mas daí teve que voltar, então, teve que vender a terra lá no Rio Grande? Aí nós fomos para lá, né? Mantemos carta, naquele tempo não era de telefone, né? Sim. Mantemos uma carta contando tudo o que aconteceu com nós, se ele queria comprar nossa terra lá. Daí ele disse assim, mandou uma carta dizendo que é para nós ir para lá, passar a escritura para ele, que ele compra a nossa terra e paga tudo à vista, que ele foi muito bem do fumo, né? A pessoa lá que ficou lá. É. O agregado, digamos assim, né? Aham. Ficou Ele lá. ficou para cuidar. Daí foram para lá. Aí nós fomos para lá Fizeram o negócio, e ele pagou tudo à vista. tudo à vista. E daí o dinheiro vivo. É dinheiro vivo. E veio na mala. Como é que trouxeram o dinheiro para cá? Aquele tempo não tinha banco, não tinha nada. Tem que ser Assim, né? no cacau mesmo, né? É. Daí com aquele dinheiro nós compramos ali no Santa Helena Velha. Ah, em Santa Helena Velha daí. Ah, Na linha Dona Oliva. é, Na linha Dona é Oliva. bem isso. A senhora chegou a conhecer a Dona Oliva? Não, Não? mas Não, a Dona Oliva que deu o nome. Olivia Bortolini, acho que era, né? Porto Alegre. É. Era a bota Lúcia da minha nora Ah, a avó da sua nora. e do meu gênero. Chegou a conhecer ela ou não? Hã? Chegou a conhecer a avó dela? Não. Não, já Ela tinha falecido. muito. É. A Dona Oliva é essa linha ali perto. Mãe da Dona Silvia, né? É a esposa do Antônio Bortolini. Esposa do Antônio Bortolini. Do Dona Chegou um Antônio. radialista aqui em Santa Helena uma vez e a Dona Oliva, né? Ela falou, quero mandar um grande abraço para Dona Oliva, nossa ouvinte, lá em Santa Helena Velha. Então, ele era linha Dona Oliva, não Dona Oliva. E o dono da rádio mandou para ele Ficou dizer... com nome e linha do Dona Oliva. Isso, daí o dono da rádio ligou para ele e disse, tu é amigo da Dona Oliva? Sim, sou amigo dela, ela me mandou uma carta e tal. Mas então você está no outro plano, porque faz uns 50, 60 anos que ela morreu na época. E disse, então, se confundiu. Depois vieram para a cidade. Meu pai adoeceu. Quando o Paulinho tinha de estudar, daí era muito longe para ele vir. Daí nós viemos para cá, para a cidade. Paulinho Tadioto, né? É, Que é o teu irmão. o neném. Nasceu no Pacuri. A Vera nasceu onde? Lá no Rio Grande, né? É tudo no Rio E o Casquinha? Também, tudo no mesmo município. No mesmo, né? Tudo hoje no Só mesmo. o Paulinho que nasceu aqui. Paulinho ficou Lobo Sujo, nós chamávamos. É. Ele chamava ele. Lobo sujo, né? O dos outro Paraná. era Caúcho e Ele era lombo sujo. Então, Paulinho, para você que conhece a família Tadioto, da Vera, da loja Vera, essa aqui é a mãe da Vera, da loja, Dona Osnilda, que está fazendo, nesse dia 20, 100 anos de idade. Que maravilha, que comemoração bonita. Então, esse breve bate-papo só para mostrar para vocês. Ela é mãe também do Casquinha e do Paulinho, como eu disse, além da Dona Vera, da outra filha ali de Vera Cruz, da Elza, né? A Nelce. A Nelce. Em São Pedro. Nelce lá de São Pedro, alô São Pedro, sempre E o acompanha aqui. Marino lá em Tupanci. E o Marino em Tupanci, mais quem? A Marlene que mora aqui. Marlene, que mora aqui.
E a Cirlei que mora em Toledo. Cirlei que mora em Delvio. Delvio, todos os filhos. Quantos filhos a senhora tem? 9. 9. Quantos netos? Oh! Quantos netos, Vera? Mais ou menos. Uns 48, 50 netos. E bisneto? Tem bastante? Mais ou menos. Ela ganhou a notícia das mães que ela vai ser o primeiro tataraneto. Tataraneto. Ela Mas bom você. Vai ser agora ela Tá ganhou no a começo. notícia dia das mães. tataraneto. No Dia das Mães ganhou a notícia. Mãe deram a notícia para ela. Que Isso é maravilha. surpresa para mim. Me Dona- contar. Mais um bisneto, mais um tataraneto e uma neta que vai casar. Tá, Três pa- notícias. Passa na internet, para nós terminar a conversa, né? Passa na internet o cara entrevistando uma pessoa de 100 anos de idade, não sei aonde ali. Ele perguntou qual o segredo de viver, tanto assim, de viver 100 anos. E o cara falou para ele, não morreu. Esse é o grande segredo. Mas eu vou perguntar para a senhora, o que a senhora leva como segredo da sua vida para viver e tão bem assim chegar aos 100 anos? Paciência, com tudo, paz e união. E muita felicidade. Meu marido era muito bom. E Deus no coração sempre. A senhora é devota de algum santo? Ah? A senhora é devota de algum santo? Nossa Senhora de Fátima. Nossa Nossa Senhora de Lourdes. De Lourdes. Nossa Senhora de Fátima foi dia 13 agora, né? De Lourdes é 11 de fevereiro. 11 de fevereiro, ó. É devota, provou, porque ela, com a memória dela, aos 100 anos de idade, lembrou o dia da santa, tinha de devoção dela. Que Nossa Senhora de Lourdes abençoe a senhora, dona Zilda. A pessoa. E felicidade, parabéns pelos 100 anos de idade, dia 20. Sabe, eu vou contar. Conta, Eu estava, já era 3 anos casada e nada de engravidar. Daí a minha mãe era evangélica daquela igreja da Redonda. Sim. Nós era, né? Eu virei católica quando eu casei. Ela disse, filha, ela era católica quando era solteira. Daí casou, virou evangélica. Aham. Daí ela disse assim, filha, tu tem tanta fé na Nossa Senhora de Lourdes, faz uma promessa. Daí eu falei com uma falecida, daí nós ia todos os domingos, quando nós ia na missa, nós ia lá na gruta, Nossa Senhora de Lourdes. Verde, a água debaixo dos pés. Sim. Nós ia se lavar com aquela água e tomava e pedia para Nossa Senhora. E daí aconteceu. Aconteceu. Nossa Senhora de Lourdes foi generosa com ela. 9 filhos daí. 9 filhos. Que bênção. Tudo Depois, de bom. em 3 anos, 3. Oh, que maravilha, que maravilha. Obrigado, vó. Tudo de bom para a senhora. Obrigado, Vera. Que maravilha, hein? Que entrevista fantástica, né? Poder conversar com uma pessoa de 100 anos de idade, olha, é uma emoção realmente muito grande. Eu conversei também com a nona de César, né? Lembra? Passamos aqui na live, tem 102 anos, faleceu agora, não faz muito tempo, né? Mas chegou a 102 anos de idade. A dona Osmilda está uma pessoa muito lúcida, né? Inteligente, cabeça boa, e só tem que comemorar mesmo, dia 20 agora. Aliás, ela vai ser homenageada junto com os pioneiros, né? Na próxima segunda-feira, dia 26, no aniversário do município de Santa Helena. Mas agora eu vou conversar com o Edu, aqui convidei para ele, porque daqui a pouco ele tem que fazer outras coisas. Primeiro eu vou dar rapidamente as manchetes, Edu, do Correio do Lago, pode ser? Claro, vamos Pode lá. ser? Então vamos lá. As principais manchetes que estão agora no ar no Correio do Lago. Além da parceria com as empresas, né, eu sempre destaco aqui também, você tem aí as ofertas do Super Itaipu e Super Santa Helena. Nós temos Polícia Militar de Toledo realiza apreensão de drogas e detém homem por violência doméstica. Operação Duas Caras desmantela grupo suspeito de assalto a posto emissal. Você viu, Edu? Posto emissal, Duas Caras, eu vi, estava lendo a matéria ali, a explicação. Os caras foi doido de monitorar por causa das câmeras, né? Foram 2 pessoas lá, fazendo de conta que iam comprar e tal, ficaram de boa e passaram a mão depois, assalto a mão armada, né? Missal. E isso é o que se sabe, né, Helder? Porque pode ter envolvimento até com crimes aqui em Santa Helena também, na nossa região, né? Os bandidos, com certeza, eles não têm limite de município. Ah, não, né? não tem fronteira. Com certeza eles estão atuando por tudo aí,
Bom trabalho da polícia investigando e prendendo essa cambada de sem vergonha aí que atazana a vida dos outros. Sábado de ofertas imbatíveis também no mercado e açougue Thomas. O Jeco diz que bebidas, tem aqui, ó, bebidas geladas e produtos essenciais entregues em sua casa. Jardim Kids tem oficinas, reforço escolar e até horta. O que é esse Jardim Kids aí, Edu? O Jardim Kids, Helder, é um parceiro novo nosso, né? Eles trabalham com crianças. Eles vão ter oficinas, né? Ou eles têm oficinas para ensinar essas crianças assim várias modalidades. E daí lá tem psicólogo, pedagogo, tem... Helder, para você ter ideia, eles têm até uma horta, certo? Grande a horta deles, onde eles vão colocar as crianças plantar lá as coisas, né? Alface, enfim, né? Cenoura, vão colher, vão aprender a dar valor para aquilo, a comer, né? Vão ter uma introdução alimentar mais interessante. Bem legal o trabalho lá da Alexandra Zardo lá e da sócia dela lá, enfim, do grupo todo. Ocorrências em Marechal Cândido Rondon incluem tráfico de drogas, perseguição policial e tentativa de feminicídio. Outra manchete aí do Correio do Lago. Moradora de Mercedes procura destacamento policial por perturbação causada por cachorro da vizinha. Isso aí dá muito, hein? Negócio de cachorro, às vezes, pode. Cada um tem que cuidar do seu animal, né, Helder? Com certeza. Cada um tem que cuidar das suas moscas, né? Também, dos seus insetos. Mulher é vítima de golpe de estelionato em Pato Bragado. Mas o que estão caindo de golpe, né, pessoal? Meu Deus do céu. E os golpes parece que se renova cada dia, mas tem os antigos e as pessoas acabam caindo também. Aí algumas das principais manchetes do Correio do Lago que você pode acessar em correiodolago.com.br. Um detalhe interessante também, as principais entrevistas que vão em todos os programas e aqui no nosso programa, no programa Helder Pop dos sábados, elas vão separadas em matérias depois, e o programa como um todo, como coluna, ali que agora foi mudado, ali bem no alto, ali você vê o acesso mais fácil aos colunistas, né, Lu? Tá mais fácil para o pessoal encontrar as colunas e os colunistas, enfim, né, Helder? Lá em cima tá em amarelo e aparecendo maior, né? Colunas/entrevistas. Itaipu faz hoje 51 anos. O site Fonte Extra reproduz o último capítulo emocionante de série histórica. E nesta mesma matéria, aí na capa do Fonte Extra, você pode clicar em cada um dos outros episódios e acompanhar os 8 episódios, então, que retrata a história da Itaipu, que hoje, 17 de maio, completa seus 50 anos. É quando foi assinada ali a ata que acabou fazendo com que depois fosse feita toda a obra. É muito bonito de assistir esses episódios. Doutor Jaiminho se recupera bem, nosso querido amigo Jaime Remor se recupera bem, já passou para a UTI semi-intensiva ontem. Hoje pela manhã eu perguntei para o pessoal, quero ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Eu acredito que ainda não. Eu tenho a notícia, Helder. Tem a notícia recente? Sim, eu estou falando com a família agora aqui, né? E o Jaime está na UTI semi-extensiva, sim. Ontem à noite já fez mais exames, certo? E está se recuperando. Porém, as visitas elas estão mais estritas ainda. Então, eles estão tendo pouco acesso a ele, mas ele está bem. Ah, graças ao bom Deus. O doutor Jaiminho é uma pessoa muito, muito querida aí. Por todos, né, Helder? Por todo mundo, né? Imagina. Particularmente um apreço muito grande pela dona Lídia, que faleceu já também, né? O seu Urmes, gostava muito do seu Urmes Remor, e ele tem o nome quase de urna, né? Eu não lembro se era Urnes ou Urmes. Eu sei que, por coincidência, ou obra do acaso, ele era o que cuidava... Opa, vou botar para mim aqui, estava mostrando o Edu. Era o que cuidava as urnas, quando era papel, né? Ele era o responsável para ficar lá controlando as urnas, o pai do Jaiminho Remor. Fred Fabrício atrasou na festa de Santa Helena, dupla de 4 vozes. Paraná, também aí no Fonte Extra. Paraná não tem casos de gripe aviária, mas concentra esforços por sanidade. E aí, por isso que eu convidei o Edu para participar. Daqui a pouquinho tem os 3 diáconos, que vão virar padre hoje de tarde. Tem também ainda a matéria do Xande, da pesca de um peixe magnífico em alto mar. Alô, família Dick, daqui a pouquinho a matéria do Xande. Edu, Paraná não tem caso de gripe aviária, mas o risco está aí e evidente. Nós conversávamos antes, até eu falei na manchete, que Santa Helena também está no risco, porque nós estamos
aqui num lugar onde há mais aviário por metro quadrado, eu acredito, do Brasil. Então, Helder, deixa eu falar uma coisa antes, Helder. Nós falamos dos colunistas antes e das colunas, né? Outra novidade que nós temos é que lá nos colunistas, quando você entra nas colunas, né? Você, a partir de ontem, tem como fazer comentários, tá? Aquele esqueminha que nós temos nas matérias, né? Aquele quadrinho lá para você escrever o que você pensa, o que você acha, dar sugestão, dar opinião, né? Alguns xingam também, faz parte. Agora tem nas colunas também. Então, todas as colunas, os colunistas do Correio do Lago, os nossos leitores, nossos ouvintes, eles vão ter acesso a dar sugestão, a mandar alguma coisa, ou falar de algo que está errado, enfim, né? É só acessar lá e escrever. Importante, lá tem o nome, tem o e-mail, tá? Mas aquilo não é identificado por ninguém. Pode colocar sem medo. Gente, essa questão da gripe, Helder, ela me preocupa particularmente, né? Porque eu sei como funciona esse sistema. Há quanto tempo você está já na atividade? Nós estamos mexendo com a avicultura faz 11 anos, Helder. Nós começamos com 24 mil aves, era o que nós entregávamos na época para a Copagril, certo? E hoje nós entregamos basicamente para lar, né? A Copagril, a lar meio que comprou, tal, né? Ainda existe uma participação da Copagril, mas nós entregamos hoje para lar cerca de 190 mil aves. 190 mil aves a cada quanto tempo? 45 dias. Cada 45 dias. Isso. E qual que é a tua preocupação? Eu já sei que teve problema ali no ano passado com mosca, parece que sanou esse problema, e agora com essa gripe aviária. Qual que é a tua preocupação do momento? Helder, vamos por partes então para que o público entenda. A questão das moscas assim, nós temos uma característica na nossa região, né, que é bastante aviário e é bastante suinocultura também, tem bastante chiqueirões. E a parte da suinocultura, principalmente, ela produz muita mosca. Faz parte aí da atividade. Principalmente depois que se começaram a construir as granjas, né, os chiqueirões com grelha. Aumentou muito essa questão da produção e da proliferação de moscas. O meu caso específico, Helder, que você citou, é que nós tínhamos um problema gravíssimo, né, com moscas, mesmo não produzindo lá na minha propriedade. Nós temos um vizinho que tem cerca lá de 5 mil suínos e ele produz automaticamente, normal, bastante mosca. Após muita conversa, tal, nós chegamos numa solução para o problema, que é a aplicação regular de veneno, né? O veneno que eles aplicam é o colosso, ele não faz mal para os animais, pode aplicar sem medo, né? E a instalação de armadilhas ecológicas, certo? Que na propriedade, tanto ele na propriedade dele quanto eu na minha propriedade, né? Para pegar justamente aquelas moscas que fogem, que saíram lá das instalações antes de passar o veneno. Isso aí controlou, Helder. Controlou de forma assim total. Não é que tinha pouca mosca, não tinha. Acabaram-se as moscas. Ou seja, tem como fazer. Basta que o produtor de suíno, né, ele faça um manejo correto. E o manejo correto, claro, além da limpeza do asseio, que é natural, você tem que ter lá, até para você ter aquela biosseguridade, né? É a questão de aplicação de veneno. Enfim, tu vai ter que controlar o vetor. A questão do controle desse vetor aí, que é a mosca. A mosca é a mosca varejeira, né? Principalmente a varejeira. Cria as duas, Helder, mas a varejeira é a que mais incomoda. E o que você buscou como assim, alternativa de solução, tanto com a vizinhança como com as autoridades? Com a vizinhança, Helder, após, como eu disse, muita conversa, né? Nós chegamos no ponto deles aplicarem o veneno e colocarem essas iscas ecológicas. Enquanto isso foi feito, nós não tivemos mais problema com mosca. Veja que a mosca, principalmente a varejeira, não é só o problema do incômodo, do desconforto, né? Ela transmite doença. A mosca varejeira, ela transmite mais de 300 doenças para o ser humano. E na avicultura, certo? Essa mosca ela vai pousar lá no dejeto do suíno, por exemplo, enfim, ou em qualquer outro lugar, né? Que ela pouse antes de chegar na propriedade. E depois ela vai acabar entrando, ela vai ter acesso lá à água, ela vai ter acesso à cama do aviário, porque entra, não tem como você impedir a entrada da mosca lá. E ela vai contaminar esse aviário, seja com salmonela, com uma série de outras doenças. E aí, Helder, aí que mora o perigo, entende? Como ela vai ter acesso e não tem como restringir isso, tá? Não tem o que fazer. Ela vai ter acesso a alguma coisa que vá para dentro do aviário ou até ao próprio aviário, até a própria ave,
certo? Hoje, tivemos acesso a um estudo feito no Japão que mostra comprovadamente, cientificamente, que a mosca varejeira transmite a gripe aviária. Ela não pega a gripe, né? A mosca não vai espirrar, mas ela pousa, né, lá no dejeto lá do suíno, que também pega a gripe aviária. Me parece que ele não é muito prejudicado, né? O que prejudica mesmo é a ave. Mas ele pega a gripe, certo? E a mosca, ela vai ter as patinhas contaminadas. E quando ela for lá na outra propriedade, ela vai acabar entrando em silo, ela vai acabar pousando no escritório do aviário, a pessoa que cuida vai pisar em cima daquilo, vai levar para dentro, certo? Ela vai ter acesso à fonte de água e assim por diante. Isso quer dizer o quê, Helder? Resumindo, se nós não controlarmos, aí é importante falar isso também, as autoridades já têm conhecimento disso. A ADAPAR, certo? O SEAB, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Agricultura tem conhecimento disso porque eu levei essa informação. Então, tem. Pro ADAPAR, se não me engano, eu não oficializei, mas eu vou mandar isso para eles também. Certo? É um estudo sério, não é uma publicação, não é fake news, não é exagero, não é sensacionalismo. Se a gripe aviária chegar para o nosso lado aqui, com esse tanto de mosca que a gente tem, não é só Santa Helena, né, gente? Né? Não é só a Subsede, não é São Clemente, é São Roque também, é Missal, é Itaipulândia. Está todo mundo tendo problema com a mosca varejeira por causa da suinocultura, certo? E não estou culpando o suinocultor, pelo amor de Deus, né? Só estou dizendo que o manejo correto vai ter que ser aplicado, senão a gente vai ter um problema econômico seríssimo. E depois que acontecer isso aí, se vier a gripe aviária para cá, e vai vir, gente, é uma pandemia, igual a do Covid, certo? Tá longe, de repente tá todo mundo no meio, vai acabar vindo para cá. Se nós não tivermos esse cuidado com a mosca, vai contaminar a região inteira e depois eu quero ver o que vai acontecer, o que vai ter de agricultor indo para a corda aí, porque não vai conseguir pagar os financiamentos. Então nós temos que olhar para isso, temos que ter cuidado. As cooperativas, certo? Me parece que a LAR tem um cuidado especial com isso. Estamos tendo problema com a Copagril. A Copagril acho que não faz a cobrança correta. Veja, acho, né? Vejo que eles fazem vistoria, que eles vão atrás. Você já conversou com o pessoal da Copagril? Muitas vezes, muitas vezes. Eles falam que eles fazem a parte deles. Eles estão dando insumo e o agricultor tem que sanar o problema. Você notou aqui, o pessoal de casa deve ter notado, né? Que eu passei 2 vezes pela frente da câmera, eu tive que ir ali fora um pouquinho, né? E voltei. Mas não dê bola, né? Eu não vou tentar não fazer mais isso. O Helder tá tossindo aqui, é isso que aconteceu. Deu uma tossinha aí. Acho que é gripe aviária. Eu tava pensando nisso. Acho que parece desligou o ar. Você Sim. desligou? Acho que é o calor que me deu aqui. Vamos lá. Vamos ligar de novo esse ar aí. Eu não sei se você falou ou não a respeito justamente da posição de cada um dentro de um sistema de integração, tanto de suíno como de aves. Obviamente você tem de aves, eu acho que acredito que seja parecido. Tudo Bem parecido, Helder. Tudo que você precisa, por exemplo, para fazer crescer o frango, ou crescer o suíno, nesse caso, é a empresa integradora, seja particular ou seja cooperativa, ela lhe fornece. Você entra com o espaço e com o seu trabalho. E dentro de todos esses insumos está também a questão do veneno, digamos assim, para acabar com essas moscas? Helder, não só o veneno, tá? Essas integradoras, elas são responsáveis pela sanidade, certo? Ela tem responsabilidade se o produtor jogar, por exemplo, os dejetos na sanga, certo? Num rio, num açude, ela tem responsabilidade também nisso, porque ela tem um técnico que vai rotineiramente na propriedade e ele deveria enxergar isso e fiscalizar também. Pelo menos eu acho que é mais ou menos por aí. E essa parte do acho é a questão dos dejetos, tá, gente? A parte da sanidade do lote, que seria fornecer o veneno, fornecer a instrução para o produtor, para ele saber o que fazer, como aplicar, certo? Para não prejudicar o suíno, essas armadilhas ecológicas, quando for o caso, certo? Outros tipos de veneno, quando o veneno A ou B não funcionar, são, sim, de obrigação da integradora. E, Helder, a integradora fala que fornece, certo? Então, ela joga para o produtor. Em contato com um produtor ou outro, assim que... Não é só o meu caso específico em subsede, tem mais denúncias aí, eles falam que a integradora não fornece, né? Ou não fornece o suficiente, ou não fornece com qualidade. Então fica aquela coisa, sabe? Um fala uma coisa, outro fala outra e todo mundo em volta se prejudica. O problema tem que ser resolvido, porque agora não é só mais o desconforto, não é mais só a saúde do ser humano, que parece que quem mexe com isso não se preocupa, certo? É o bolso que vai doer e vai doer com força, Helder, porque se vier o problema para cá, vai contaminar todo mundo. A mosca, ela tem um percentual pequeno
de participação nisso, certo? O percentual de contaminação dela, segundo esse estudo, e eu vou postar o estudo, ele é baixo. A possibilidade dela se contaminar não é tão grande. Mas no universo de milhões e milhões e milhões de moscas, essa possibilidade ela fica muito grande. Acaba aumentando bastante, né? Sim. Agora sim. tem uma porta que eu deixei meio aberta e ela tá batendo com o vento. Eu vou ter que Vai ter que levantar fechar. daqui e ir lá de novo. Eu vou passar na frente da câmera do Edu de novo. Aqui. Opa, ó, aqui, ó. Agora tá certo. Agora Tá deu. faltando o assessor aí, viu? O assessor Para do assuntos estúdio, aleatórios. né? Assessor de assuntos aleatórios. Bom, voltando aqui, só para concluir essa nossa conversa, até o momento, como eu disse antes, não há registro de casos suspeitos ou confirmados no Paraná. Menos mal. O governo do Paraná impõe protocolos rígidos de controle e dentro desse protocolo acredito que tem essa preocupação que se levanta agora em função da possibilidade da gripe aviária que nasceu lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, chegar aqui na nossa região e daí prejudicar de uma vez por todas os produtores que acredito já vão ser um tanto prejudicados por causa da suspensão das importações. O preço do frango vai acabar caindo, talvez até para o produtor, não sei como é que funciona direito esse mercado, mas para o consumidor com certeza vai cair, uma desgraça de um, de repente é benefício de outro. O Estado mantém sistema de vigilância, lembrando que a doença não pega ao comer frango ou ovos, né? Uma notícia técnica da ADAPAR diz que também reforça que essa influenza aviária, que é a gripe aviária, não é transmitida pelo consumo de carne de aves ou ovos, sendo segura a ingestão destes alimentos provenientes de estabelecimentos inspecionados. Tem que lembrar outra coisa, Edu. O Paraná é o maior produtor de frangos do Brasil. E a nossa região contribui com isso de uma forma muito grande em termos percentuais, dado que Santa Helena é o quarto município entre 399 no VBP, que é o valor bruto da produção, o PIB do agronegócio. E a avicultura entra com um percentual muito grande nesse PIB também de Santa Helena. Por isso tem que ter uma rede de proteção. E o cuidado deve partir do produtor, do seu vizinho, da prefeitura, através da saúde pública, da Secretaria de Agricultura, do governo, através da ADAPAR e de outros segmentos, Seara, e do companhia. governo federal, Itaipu Nacional, que diz respeito à sanidade também Da região. Da região, para uma água boa para o lago não pode ir contaminada de uma ou de outra coisa, né? Então é todo um complexo que envolve, eu acredito que não tem escapatória, tem que deixar a coisa funcionando bem, senão o bicho vai pegar. Helder, tem que ser assim, certo? E, assim, importante dizer para vocês, né, que às vezes as pessoas pensam, não, mas isso aí não é comigo, né? Se você tem um vizinho lá que tem suinicultura, por exemplo, e tem uma produção de mosca muito grande, vão lá, falem com ele, tentem instruir esse vizinho para que ele tome um pouco mais de cuidado, para que aplique os venenos, certo? Você que é produtor de aves, cuidado redobrado com a sanidade, com a biosseguridade, certo? Não trazer visita lá para dentro, não se traz já hoje, né? Mas enfim, não deixar pessoas de fora tá tendo acesso lá ao aviário, caminhão, carro, tal, sempre passar pelo arco-lúvio, sempre fazer a desinfecção, que isso aí ajuda muito. Quanto ao restante, essa questão que eu falei das moscas, da transmissão, da possível transmissão por mosca, possível não, né? Tá comprovado que transmite, certo? Onde é que está o pepino? Uma ave contaminada, por exemplo, né? Ela tá lá, aconteceu agora em Montenegro, não precisa ser ela que teve contato lá com aquele aviário, Helder. Pode ser que ela tenha cagado em algum lugar, uma mosca varejeira pousou lá, se contaminou, certo? Pegou lá o vírus nas patinhas, enfim, e levou para dentro desse aviário. Esse é o risco que nós corremos, por isso que nós temos que reduzir esse risco. E isso aí vai impactar se acontecer diretamente na avicultura e na suinocultura, porque o porco também pega, certo? Eu acho que ele não é tão prejudicado, mas como ele vai transmitir, gente, pegou um foco de gripe aviário, é 10 quilômetros de raio, certo? Isso dá, eu não sei certo, eu acho que dá o município inteiro. Então, olha quanto aviário, quanta suinocultura aí que vai ter que, de repente, eliminar, parar, dar um tempo. E daí como é que faz? Nós temos que tomar cuidado com isso e é hora das autoridades fazerem o que tem que fazer, certo? E, Helder, poder municipal e o legislativo também. Aliás, o legislativo, eu fiquei sabendo que já estão mexendo alguma coisa com isso. Talvez vai se criar uma lei para que a vigilância sanitária tenha um pouco mais de força, um pouco mais de poder para atuar aí, certo? Porque o problema vai ser deles também. Não é mais hora de pensar assim, não, o fulano lá, ele tá errado, ele produz muita mosca, mas ele foi meu eleitor. Nós temos que pensar em todo mundo. Isso aí quebra o município.
tem que resolver. Aliás, essa história de agradar todo mundo atravancou já Santa Helena em vários aspectos ao longo de tanto tempo. O risco, só para fechar agora de verdade, o risco de infecções, fazer um resumo, pelo vírus da gripe aviária também, para o ser humano, é baixo, mas não é impossível. Né? Por isso também a questão do ser humano. Né? O ser humano tem que se cuidar. Aves infectadas, vivas ou mortas, vale destacar que o Brasil nunca teve um caso de gripe aviária em humano, mas mesmo assim já teve em outros países e tem que ter cuidado, Edu. Lembrando de novo, comendo frango não pega gripe. O Ministério da Agricultura identificou o foco lá em Montenegro, foi o primeiro, né, numa granja comercial de suínos, aliás, de aves, lá no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, perto da região metropolitana de Porto Alegre. Restrição de compra por país parceiro pode fazer o preço cair, mas por um período curto. Isso eu estou falando para os consumidores. Maiores produtores de frango do Brasil em toneladas, com dados científicos aqui coletados, de fonte segura, né? O Paraná, 4.572.289. Isso é tonelada? Em toneladas, 4.572.989. Só para você ter uma ideia, o segundo colocado, 1.533.000. Olha a distância, né, Helder? Veja só onde está o Paraná, Edu. Né? Goiás também vem bem abaixo de Santa Catarina. Santa Catarina, 1.533, 1 milhão de toneladas, 533. Goiás, 1.133. Rio Grande do Sul, 1.049.000. E São Paulo, né? Você pensa que São Paulo é só prédio? São Paulo tem uma agricultura forte. 1.025.410 toneladas de aves. Então, tudo isso, veja o complexo, o Paraná, veja a representatividade do Paraná. China, União Europeia e Argentina suspenderam a compra de frango, lembrando mais uma vez, né, por causa do surto de gripe aviária no Rio Grande do Sul. Nossa região está no risco, porque primeiro temos a maior concentração, repito, de aviários do Brasil, acredito, e um fator que não deveria existir pode colaborar para que isso aconteça, como falou o Edu agora há pouco, que é causas assim, vamos dizer, terceiras dentro desse processo, coisas que, num tempo em que estamos vivendo de tanta busca por sanidade, não deveria uma propriedade perto de outra ser prejudicada com a infestação, seja de moscas, seja de ratos, ou seja do que for. Helder, cada um tem que cuidar, né, do seu manejo para que isso não aconteça. Só para a gente fechar, como você disse, né? Tem bastante gente que, de repente, vai falar, olha, é difícil controlar a mosca, a gente não consegue. Helder, nós tivemos a experiência com o meu vizinho, certo? De que isso funciona. Tem que fazer o manejo correto. A mosca desaparece. E é melhor para o suíno também, certo? Temos que pensar também no bem-estar animal. O suíno, sem aquela infestação de moscas, ele vai concentrar a energia dele em ganhar peso. Senão ele tem que ficar batendo mosca. Tem que ver como é que um porco fica quando tem um monte de mosca. Ele fica que nem a gente, ele também não quer aquilo. Entende? Então, tem que sim se fazer esse controle. E é simples, não é difícil, certo? Você vai gastar lá 1 hora, 2 vezes por semana para passar esse veneno, depende do tamanho da granja, claro, né? E essas armadilhas ecológicas que eu falei, elas são extremamente baratas. Se alguém quiser entrar em contato, eu mando o modelo, é só instalar. Tá certo. Muito obrigado, Edu, pela participação aqui no programa. Vou te liberar aqui, porque agora tem algumas entrevistas. Eu tenho entrevista aí, vou repassar com o do Alexandre Dick, do peixão que ele pegou lá em alto mar, e também a entrevista com os 3 diáconos. Um abraço, tudo de bom. Valeu, gente. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Eu quero dar um alô especial também para os nossos patrocinadores que estão aí na descrição da nossa live, né? O contato de cada um deles, tudo bem direitinho. Hold Life, Transilva Transportes, KDM Internet, Plano de Assistência Familiar Comfort Vida, ainda Restaurante Cavalli, Farmácia Real, Barbearia do Juninho, Oficina do Relógio. Aqui está o Xande. O Xande é o Alexandre Dick, filho do Astério e da Lídia, da loja Ponto Forte Materiais de Construção. Atum amarelo que ele está na mão chega a pesar 60 quilos. Ele liderou, junto com a sua empresa River King Turismo, uma excursão
para o Oceano Pacífico nos mares da Colômbia. Eu acho que é Colômbia, pelo que ele me disse. Em alto mar. Então, vou mostrar aí o Xande, tá aí. E ele tem um VT que ele fez lá, uma gravação com o pessoal depois de pegar o peixão lá. Vamos ver se é este aqui ou esse aqui. Vamos ver se eu consigo Bom dia. acertar. Aqui não, é outro aqui. Eu vou pegar esse aqui, o atum. Aqui o pessoal pegando atum. Olha só a combinação. Olha, River proporciona essas emoções aqui. É brilho da gente um pouco, mas é bom demais. Olha aí o tamanho do atumzão amarelo. Quanto pesa, Maurício? Eu creio que está 60, 70 quilos. Vocês não fazem ideia do peso que é, né, Carlão? Nossa, Tem uma mensagem aí, Carlão? Alguma coisa que você queira dizer? eu quero agradecer essa... que é o River King proporciona. Para quem gosta disso aqui, quem gosta de pescar, é uma coisa inesquecível. Né? Principalmente para gente que tem mais passado que futuro. Aqui. Obrigado, viu, Carlão? Meus parabéns, bicho. Só tenho a te agradecer, viu, Carlão? Viu só? Que maravilha de peixe, hein? E o Xande me mandou uma mensagem, eu quero ver se eu consigo reproduzir, me mandou uma mensagem aqui para falar desse momento. Eu cumprimentei ele com um bom dia, me mandou um bom dia. Vamos ver se nós conseguimos colocar no ar aqui. Bom dia, Helder, tudo bem? Você viu aí realmente, que o som não está doida, passando cara. aqui. Que coisa mais linda, O som né? não está passando, eu vou Essa arrumar pescaria aí esse foi na som semana aqui. passada, no Oceano Pacífico Vamos arrumar ele pra colombiano. voltar. A Vamos ver se gente eu teve o consigo privilégio arrumar aí de estar levando alguns para voltar o nosso clientes som. nossos ali do Paraguai para lá. E a gente encontrou uma pescaria muito diferente, um peixe muito diferente e totalmente forte. E aí, Carlão? Olha, Bom dia, Helder, tudo bem? Você viu aí que peixarada doida, cara? Estou tentando organizar aqui bem rapidinho, que eu acho que eu consigo colocar o som. Vamos ver se eu consigo colocar o somzinho. Fonte E de aí, mídia. Helder, tudo bem? Você viu aí que peixarada doida, cara? Que coisa mais linda, né? Essa pescaria aí foi na semana passada, no Oceano Pacífico colombiano. A gente teve o privilégio aí de estar levando alguns clientes nossos ali do Paraguai para lá. E a gente encontrou uma pescaria muito diferente, um peixe. Vamos voltar então? Vamos voltar aqui agora, acho que vai dar certo. Vamos lá. Fala, Xande. E aí, Helder, tudo bem? Você viu aí que peixarada doida, cara? Que coisa mais linda, né? Essa pescaria aí foi na semana passada, no Oceano Pacífico colombiano. A gente teve o privilégio aí de estar levando alguns clientes nossos ali do Paraguai para lá. E a gente encontrou uma pescaria muito diferente, um peixe muito diferente e totalmente forte. Nada do que eu já tenha pescado na vida é mais forte que o atum. A gente já sabia da fama dele, do atum amarelo, mas é realmente insano. Quando pega esses grandes aí, a gente precisa acabar revezando na briga para conseguir tirar os peixes, né? A gente pegou muito, viu muito golfinho, viu muito cardume de atum cercando as lulas e as sardinhas, né? Então foi uma experiência muito legal, muito bonito, né? E claro, a gente poder degustar um peixe fresco, né? Uma curiosidade, né? Na pescaria oceânica, esses peixes eles estão sempre em constante movimento, acompanhando as correntes marítimas. Então, para você conseguir embarcar ele, o peixe que é embarcado ele acaba sendo abatido, né? Então a gente come, acaba doando alguma coisa lá para a comunidade. E claro, a maioria acaba sendo solto já indo dentro da água, né? Quando a gente não embarca, ele não tem como embarcar, já solta ele, só chega do lado do barco e já devolve, né? Então é uma experiência única, bem diferente. Todos esses peixes aí pescados na isca artificial e pescados na superfície. Agora você imagina, se o tucunaré aí do lago já briga, você imagina um atum desse tamanho brigando na superfície. Então foi muito legal.
Olá, um cumprimento especial a todos vocês que acompanham a nossa live neste sábado. Hoje é dia 17 de maio do ano de 2025. Um grande abraço a todos vocês que a partir de agora acompanham mais esta programação aqui nos estúdios do Correio do Lago. De acordo com matéria que você já viu durante essa semana, nós anunciamos uma entrevista com os 3 diáconos da Diocese de Foz do Iguaçu que serão ordenados padre neste sábado, 16 horas na Catedral, lá em Foz do Iguaçu. E nós convidamos os 3 diáconos, tiveram um período de preparação aí, que antecede, característica de quando o diácono é ordenado, né, uma espécie de retiro, né, e nós vamos falar sobre isso. E eles aceitaram o convite e estão aqui conosco. Eu já vou mostrar aqui para vocês. O Dietri está aqui. Obrigado, Dietri, por vir aqui. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Que alegria. O Gabriel Goulart. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. E aqui também participando com a gente, o Thiago Manuel. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, daqui a pouquinho, já a gente vai conversar. O que você mais gostaria de saber de uma pessoa vocacionada? Obviamente, tem uma curiosidade por parte da população. Como é que surgiu essa vocação? Como é que foi esse chamado? E nós estamos vivendo um momento muito especial na Igreja Católica. Recentemente, tivemos aí o falecimento do Papa Francisco, vizinho nosso aqui da Argentina, né? E a eleição do novo Papa. Quer dizer, vivemos um momento de efervescência do catolicismo no mundo inteiro. E quis Deus que os 3 diáconos fossem agraciados com este momento para receber a ordenação, para se tornar um presbítero. Então, muito interessante e muito oportuno esta época, e nós estamos muito gratos por poder ter esta oportunidade de fazer a entrevista. Nosso programa no oferecimento especial da Holt Life, uma nova concepção em mecânica. Holt Life, você sabe, fica aí na José Biesdorf, anexo a AgroShield, também seguro, muito mais do que especial para deixar você tranquilo. Transilva Transportes, transportes nacionais, interestaduais, obviamente, também internacionais. Precisou armazenar a sua mercadoria, a sua mudança? Você saiu de uma casa, ainda não conseguiu achar outra? Tem um espaço para deixar lá tudo encaixotadinho, bonitinho, depois transfere com um caminhão pequeno, médio ou grande da Transilva. KDM internet de qualidade para você. Sinônimo de internet em Santa Helena e toda a nossa região. Plano de assistência familiar Comfort Vida, anexo à funerária Santa Helena. Telefone 3268-2422, plantão 24 horas. Restaurante Cavalli, comida saborosíssima. Telefone WhatsApp 3268-1999. Farmácia Real há 40 anos, são 4 décadas dedicadas à sua saúde. Farmácia Real, a mais simpática de Santa Helena. Barbearia do Juninho, agende pelo app Barber e ainda Oficina do Relógio. Em junho, inauguração do novo espaço, no ano que a Oficina do Relógio completa os seus 20 anos, 2 décadas, né, onde o seu dinheiro vale mais, onde você encontra o melhor e, inclusive, muita gente agora comprou para o Dia das Mães, está muito feliz, marcando para sempre o Dia das Mães. Voltando, então, agora com os nossos entrevistados, eu começo pelo diácono que foi designado para Santa Helena, o Dietri. Como é que foi a tua chamada para vir para Santa Helena? Foi designação do bispo? Como é que acontece essas transferências? É sempre o bispo que ordena aí? Sim, sempre o bispo, né? Nós obedecemos ao bispo. Na verdade, alguns anos atrás, foi o nosso reitor do seminário que propôs para o bispo, onde a gente vai fazer o estágio, chamado estágio paroquial, pastoral, no seminário. Então, eu só vinha em Santa Helena nos finais de semana, enquanto eu estudava em Cascavel. E daí veio para cá. Agora faz tempo que está mais direto aqui. Isso, aí desde dezembro, que foi minha ordenação diaconal, dia 8 de dezembro, eu fui designado para continuar aqui em Santa Helena. Inclusive também pensando nos preparativos da primeira missa. E aonde o Gabriel fez essa preparação? Em qual paróquia? Minha preparação dos últimos 2 anos de seminário foi na paróquia Medianeira, mesmo, de Todas as Graças. E agora, atualmente, eu fui designado para trabalhar pastoralmente na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em Foz do Iguaçu. O bispo me transferiu para lá no final de janeiro.
No final de janeiro foi transferido para lá. E lá em Medianeira, qual que era o padre lá, ou os padres? O pároco lá é o padre Leandro Blasius, né, o Batata, conhecido, o vigário, o padre Edivaldo e o padre Moacir. O padre Edivaldo e o padre Moacir já passaram por Santa Helena, eu acho, né? O padre Edivaldo, com certeza, O né? padre Edivaldo, sim. O Moacir, eu tenho fraca memória Eu acho que não. Né? se ele passou ou não aqui em Santa Helena. Tá certo. E o Tiago? Eu estou atualmente, resido no Seminário Menor Nossa Senhora Medianeira, na cidade de Medianeira, e auxilio lá como assistente de formação. Continuando com você agora. Posso falar você, né? Por enquanto. Sim, Depois sim. da semana que vem, daí o reverendo, né? A partir da segunda-feira aí. Que a ordenação é nesse sábado, domingo a primeira missa, e na sequência daí, pronto. Daí eu quero saber para onde você vai também. Mas antes de tudo, primeiramente, como é que surgiu aquele chamado, né? Para eu vou ser padre? Como é que foi isso? Então, meu chamado vocacional, ele nasce por pura consequência da vivência da fé na minha casa, na minha família. Então, minha família sempre foi muito participante na comunidade, nas várias pastorais, movimentos, né? Fui catequizando, obviamente, também depois ajudei na pastoral dos coroinhas, servidores do altar, e a minha vocação foi nascendo nesse ambiente que foi favorecendo o desenvolvimento, o discernimento vocacional. Então, é consequência da vida cristã da minha família, que sempre viveu a fé de uma forma muito bonita, muito concreta, que também tocou o meu coração, assim como vendo a vocação dos padres que passaram na paróquia, tudo isso foi me cativando e dessa forma eu fui descobrindo e discernindo que seria chamado para ser padre. Chegou a ser coroinha? Sim, fui coroinha vários anos, servi lá na comunidade. E dentro da família tem padre ou Não, freira? por incrível que pareça, minha família tem tradição católica, mas não temos nenhum padre, nem irmã religiosa. Há muitos anos, desde que a gente tem informação, não temos. Diácono Gabriel, como é que surgiu? Como é que foi aquela batidinha assim, toque, 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 alô, tô te chamando. Eu senti muito o chamado assim de Deus. Acredito que a vocação desde do berço materno foi gestada, mas aquele chamado, essa batidinha que você fala, foi numa missa enquanto eu escutava o padre pregar. Aí eu senti lá no meu coração que Deus me chamava por um propósito muito maior, muito mais forte. Eu sentia como a sarça ardente, meu coração queimava ao escutar a sua palavra. E eu disse para mim, eu quero aquilo para mim, eu quero pregar a palavra de Deus. Aí foi gestando no seminário e aí eu senti realmente que essa era a minha vocação. A exemplo do Tiago, você também é de Foz do Iguaçu, Sou né? de Foz do Iguaçu. E foi lá em Foz que você cumpriu todas essas etapas, desde o chamado, entrou no seminário, como é que foi? O chamado, eu fiz os encontros vocacionais. Na época, o seminário ainda era em Foz do Iguaçu, seminário menor. Então, eu fiz o meu propedêutico em Foz do Iguaçu. O seminário de filosofia eu fiz em Francisco Beltrão. E o seminário de teologia eu fiz em Cascavel. Agora, nós vamos conversar com o Dietrich, que está aqui em Santa Helena. Você estava lá em São Paulo, eu andei bisbilhotando, entre aspas, a sua vida. Eu vi que você é engenheiro formado, né? Me parece que até tem outra formação aí. Não sei se eu não me lembro direitinho. Como é que você saiu aí de uma profissão, digamos assim, promissora, que é muito desejada pelas pessoas, e parece que um pouquinho já mais tarde recebeu esse chamado aí para servir diretamente a Deus na condição de sacerdote? Bom, o chamado, propriamente dito, aquele momento que eu queria ser padre, eu era bem novo, né? Eu tive uma experiência bonita quando era criança, na catequese, com a Eucaristia, com a presença real de Cristo ali presente, e fui ser coroinha, acólito, e com 17 anos, então eu queria entrar pro seminário. Inclusive, eu vi o Bento XVI celebrar a canonização de Frei Galvão lá em São Paulo, e aquele momento eu falei, não, quero ser padre também. Porém, eu já fazia um cursinho para entrar na faculdade. E entrei em engenharia civil na USP, então não ia pagar nada. O bispo que me acompanhava falou assim, não, vai estudar. Se você tem vocação, quem sabe isso não ajuda o futuro, né? No futuro como padre. E fui estudar. Daí fui estudar, fiz a engenharia, né, completa. A especialização que eu fiz foi em Madrid, foi na Espanha. Eu consegui uma bolsa Ciências Sem Fronteiras, fui estudar lá.
Quando eu fui para Madrid, eu tive bastante encontro assim, pessoal com Deus. Fui em Roma, fui na cidade de Santa Teresa, em Ávila, muito próximo de Madrid. Fui em Lourdes. Então, foram momentos importantes para minha fé. Quando eu voltei, eu estava certo de assim, entrar para o seminário. E outro detalhe também, lá em Madrid eu comecei a trabalhar com moradores de rua. E eu via como era importante a fé para salvar as pessoas. Era fundamental. E aí eu voltei querendo entrar para o seminário, mas um padre que me acompanhava falou, vai trabalhar, vê como é o mundo do trabalho, vai te ajudar como sacerdote. Eu fui trabalhar e trabalhei ainda 3 anos como engenheiro. Inclusive uma das obras que eu fiz, que foi mais longa, 2 anos e meio praticamente, foi um shopping em Canoas, perto de Porto Alegre. E aí eu terminei, lá continuei trabalhando com morador de rua, com algumas situações assim de fronteira, dependente químico, e fui vendo como é importante a fé para salvar as pessoas, né? Para impedir que as pessoas entrem nesse mundo das drogas, da criminalidade, e para que as pessoas sejam de fato felizes, né? Não é o dinheiro, não é, é Cristo que nos faz felizes, é a nossa única esperança. Vivemos o ano santo da esperança, e Cristo é a nossa única esperança. Como é que foi o seu roteiro de estudos de seminário, filosofia, teologia? Ótimo. Então, eu logo entrei em São Paulo, né? No seminário de São Paulo, fiz um ano propedêutico, que todos nós fazemos, que é um ano preparatório, para aprender como é ser seminarista, as orações durante o dia, e iniciei a filosofia lá. São 3 anos, graduação normal, com TCC, provas de filosofia. Depois, eu vim para a Diocese de Foz do Iguaçu, acolhido pelo bispo Dom Sérgio, que era o bispo da região minha, que eu morava lá em São Paulo. Tenho uma amizade boa com ele, e o Espírito Santo me conduziu para cá, e realmente eu sou muito feliz, né, tendo sido acolhido aqui, onde eu estudei mais 4 anos de teologia, agora graduação normal, provas, tenho a prova final, que foi muito difícil, e nós nos unimos ainda mais no estudo, na oração para ir bem nessa prova, e todos foram excelentes aqui, esses meus outros 2 irmãos diáconos. Qual que é a congregação? Tem franciscano, agostiniano, jesuíta, qual que é a congregação sua? Nós somos diocesanos. Todos os 3? Os 3, sim. Os Pertencemos à mesma diocese, somos irmãos de presbitério, né? Chamado assim. Pertencemos à diocese de Foz do Iguaçu, é diocese territorial. Então, da cidade de Foz do Iguaçu até Céu Azul, nós temos, está sob o pastoreio de Dom Sérgio de Deus Borges. Mas não tem um segmento assim, jesuíta ou franciscano ou coisa do gênero? Não, é diocesano. É diocesano, só assim. Então tá bom. Gabriel, onde é que foi, então, o teu roteiro de estudo de graduação, seminário, propedêutico, todos esses detalhes aí? Eu entrei no seminário em 2017, lá em Foz do Iguaçu, ali eu cursei o propedêutico também, e daí no ano de 2018 eu cursei a filosofia em Francisco Beltrão, então foi 18, 19 e 20 em Francisco Beltrão. 20 a gente estudou online no seminário aqui em Medianeira, porque deu pandemia, então fechou tudo. E do 2021, 22, 23, 24, nós estudamos teologia em Cascavel, no Instituto São João Paulo II. E o nosso amigo Tiago Manuel Gomes, qual foi o teu roteiro de estudo? Então, diferente dos meus 2 irmãos diáconos, eu fiz antes ainda do propedêutico uma experiência inicial que é chamada Seminário Menor, que nós temos ainda aqui na nossa diocese, que é em Medianeira, inclusive lá onde eu trabalho. O Seminário Menor, ele acompanha os 3 anos do ensino médio, né? Então, o jovem que opta pelo sacerdócio, pelo discernimento da sua vocação, ele pode entrar já no 1º ano do ensino médio, a partir aí por volta de 14 anos. E fiz esses 3 anos de seminário menor, depois propedêutico também, depois filosofia em Francisco Beltrão e também, por fim, a teologia em Cascavel. Eu notei que vocês estão aí vestidos assim com um traje tipo de padre mesmo, né? E hoje em dia os padres são tudo muito seculares, né? Estão trajados quase... Isso aí é por causa da época que está agora, do pré-diácono, já quase chegando a hora do momento da ordenação, e depois volta para calça e camisa normal. Como é que funciona isso? Bom, na verdade é uma opção que nós fazemos, né, de nos identificarmos como consagrados. Na verdade, a igreja recomenda, né, que os sacerdotes, já diáconos, né, estejam sempre identificados. Pareçam padres. Sim, né, pode ser o uso da batina ou do clésma, que nós chamamos, né, o colarinho que os padres usam, né, e por opção nós optamos por andar sempre identificados também, conforme aquilo que nós vamos assumir, de modo especial nesse sábado com a ordenação. Tá certo. Dietri,
Terminada aí a ordenação desse sábado, né? Amanhã tem, no domingo, primeira missa às 9h30 da manhã, né? Muita gente aí participando do almoço também depois. Por que você escolheu, ou onde você está como diácono, por ordem do bispo, você continua depois como padre aqui e escolheu a Santa Helena para rezar a primeira missa? Acho que Deus que escolheu Santa Helena para mim, né, e eu com muita alegria aceitei. Bom, são vários fatores, mas o principal é que, de fato, eu fui muito bem acolhido na cidade. Foi onde eu fiz um trabalho pastoral, né, com todas as pessoas, muito bonito. E não tinha como não escolher aqui. E também, assim, eu fiz um trabalho bonito na paróquia do Tiago, São Pedro, 2 anos antes de vir para cá em Santa Helena. Então é a paróquia que me acolheu aqui na Diocese de Foz do Iguaçu. Mas também o Tiago já vai fazer a sua primeira missa lá. E aí, todo esse fator, eu optei por fazer aqui em Santa Helena. E estou muito contente mesmo com a opção. O pessoal, assim, tá bem empolgado, me ajudando bastante, rezando muito. Então vai ser, de fato, um momento muito bonito. E depois da ordenação, permanece em Santa Helena? Olha, eu obedeço ao bispo. Ele não disse nada, né? Se ele tivesse dito, também não ia poder dizer. Eu acredito que sim, e quero que sim, mas eu obedeço ao bispo. Se ele me falar no dia 17 que eu vou para outro lugar, pego minhas coisinhas, dou um abraço pessoal e vou. Mas eu quero ficar. Você gostou de Santa Helena, né? Muito. Tá certo. Já foi pescar aqui em Santa Helena? Não fui pescar aqui ainda. Não foi pescar? Não fui. Nem almas? Almas, né? Pescador de almas, né? Tá certo. O Gabriel, onde é a primeira missa e a perspectiva de ficar, como ele disse que o bispo vai designar, mas geralmente num tempo curto vai permanecer onde está, provavelmente, né? Como é que é? Por que foi a escolha do local para a primeira missa? A minha primeira missa é na Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, que foi a paróquia onde eu cresci, sim, espiritualmente, desde... A catedral eu já estou há 19 anos frequentando. Quando eu vim do Paraguai para cá, foi no território da catedral que eu morei, ali cresceu minha vocação, minha vida de oração. Então ali que desenvolveu, foi ela que me acompanhou ao longo de todo o trajeto formativo, ali que eu era acolhido nos finais de semana, nas férias, quando eu estava. Então é a paróquia que me acolheu e é a paróquia onde eu vou ser ordenado e onde eu quero celebrar a minha primeira missa na catedral. Você falou de Paraguai, você nasceu no Paraguai? Eu nasci no Brasil, com o tempo meus pais, depois que eu nasci no Brasil, meus pais foram residir no Paraguai. Já residiam, eu só nasci no Brasil e fui morar no Paraguai. Então, ó, o espanhol tranquilo. O espanhol é tranquilo. Mas para quem mora na fronteira. E o Dietri também, que morou lá, conseguiu aprimorar o espanhol? Sim, tinha que fazer prova em espanhol. E inglês, você também arranha? Inglês, quando eu fui para Espanha, eu perdi um pouquinho do inglês, mas eu entendo razoável. E o Gabriel? o inglês, bem mais ou menos. Então, o Gabriel em inglês, mais ou menos, se comunica? Espanhol? Italiano também, que eu morei na Espanha com italianos. Com italiano. Não, eu só tô falando isso porque para ser papa precisa falar pelo menos. Não sei nenhuma, então. Tiago Manuel, onde será a sua primeira missa e a expectativa de exercer o começo do seu trabalho como padre ordenado? Bom, então minha primeira missa será na paróquia de origem, de onde eu vim, que é lá do bairro de Três Lagoas, a cidade de Foz do Iguaçu. Três Lagoas é o bairro ali na entrada de Foz do Iguaçu. À esquerda, né? Isso. E ali é a paróquia São Pedro, onde eu fui batizado, crismado, recebi a primeira comunhão e agora celebrarei minha primeira missa neste domingo às 9h30. 9h30. Só recordando então o horário. Então, o do Dietri também é 9h30, né? Isso, exato. E Às 9 horas. do Gabriel, 9 horas. 9 horas 9 horas da manhã na catedral. na catedral. Isso. Então, para fechar a nossa conversa agora, eu citei no começo, né? Eu citei no começo o momento que a Igreja Católica vive, né? Um momento de profunda emoção, comoção, e justamente Deus quis que fosse neste momento onde as pessoas estão com a fé avivada, vamos dizer assim, vocês estão aí sendo exemplo para outras crianças, porque faltam muitas vocações, tem muito lugar sem padre, nesse mundo afora, sem diáconos, sem religiosos, afinal de contas, e precisa ser despertada a vocação. E quando tem um evento dessa natureza, mesmo que, lamentavelmente, fisicamente o Papa faleceu, a gente sabe
aonde ele está, né, pela sua vida, pela sua dedicação. Tem um outro Papa, o povo gostou muito desse Papa, a gente nota, e vocês vão estar agora começando a ser padre num novo momento da igreja. Eu quero saber de cada um de vocês o que significa este momento coincidindo com a ordenação de cada um. Primeiro, Dietri. E eu até brinquei, né, que vai ser a primeira vez que o Papa Leão XIV vai celebrar oficialmente na Basílica de São Pedro. E aí quem não pudesse ir para Roma, viesse aqui em Santa Helena, né, onde for, a primeira missa nossa. E assim, é um momento bonito. Evidentemente, eu fiquei triste com o falecimento do Papa Francisco. A nossa preocupação era se a gente ia ter Papa quando fosse ordenado. E assim, certamente a disponibilidade de serviço, de obediência, que nós sabemos que através da obediência à vontade de Deus, ela se transmite através da obediência ao Papa, ao nosso bispo Dom Sérgio, né, aos nossos superiores, para de fato poder evangelizar ainda mais o nosso mundo. Tenho certeza que o leão vai rugir, e a gente vai, a vitória do bem certamente já foi feita na cruz, e a gente vai anunciar o evangelho a todas as pessoas. Gabriel. O falecimento de todo o Papa é triste e comovente para a igreja, porque é o falecimento do seu líder supremo, né? Daquele que senta e é representante de Pedro, né? Sucessor de Pedro. Mas foi muito oportuna a eleição do novo Papa na semana a qual nós vivíamos. Nós vivíamos a semana que se preparava para o Domingo do Bom Pastor. O Papa morreu naquela semana onde nós vimos o Evangelho: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O Papa é o pastor da igreja, pastor das ovelhas da igreja de Cristo. Então foi muito oportuno, fiquei muito feliz com a eleição do Papa Leão XIV. Se fosse outro Papa também ficaria muito feliz, porque é o Papa, é o sucessor de Pedro, é aquele que vai governar a igreja, que não vai nos conduzir para Cristo. Diácono Tiago Manuel Gomes. E dizer deste momento aí, junto com todas essas histórias paralelas que acontecem neste momento da Igreja Católica no mundo? E eu acho justamente que ser ordenado nesse tempo é uma verdadeira graça. É uma oportunidade assim sem tamanho, que nós estamos ainda aprendendo a lidar com esse momento tão importante. E eu acho que é também para toda a igreja um momento de renovação, de recapitulação, né? E também, sobretudo, a nossa ordenação, a eleição do novo Papa, acredito que seja um grande momento de animação vocacional também, para nós, para a nossa igreja particular, mas para toda a igreja universal. Que os jovens, as pessoas vejam na TV, no rádio, em todos os meios de comunicação, que a igreja está viva, que é bonito consagrar-se a Deus, que existem jovens, o Papa também, uma pessoa razoavelmente jovem também, que existem pessoas que dão a sua vida pela causa de Cristo hoje, no século XXI. Então, acredito que seja também um momento propício de animação vocacional, visto que eu também trabalho com esse aspecto aqui na nossa diocese. Tá certo. Domingo eu estava na missa e o diácono Dietri estava concelebrando lá, né, junto com o padre. Qual é que é o padre mesmo? O nome do outro padre? Foi o Padre Edivaldo. Não, domingo. Domingo foi O que ele fala grosso lá. Padre Marco. Padre Marco, cantor, né? Ele canta todo o sermão, ele canta uma música, só que ninguém sabe a letra, porque ele sabe umas músicas muito antigas, né? Verdade. Mas lá você disse que bênção de padre novo pega, né? Isso é verdade. Tipo, obrigando as pessoas a ir pedir uma bênção na primeira missa. Mas é justamente isso. Nós vamos ser ungidos, né, com a unção do crisma nas mãos. E quem participa das primícias dos padres novos recebe indulgência plenária. De fato, é um momento assim, por dizer a bênção tá fresca. O óleo tem cheiro de óleo do crisma na mão. Então, quem vier realmente na missa vai receber indulgência plenária. Estando com a confissão, a comunhão em dia, é um momento muito forte para a igreja. Não só para nós, mas para toda a igreja. Por isso que a igreja concede uma chuva de graças para quem participar, quem acompanhar, quem rezar pelas vocações, pelos padres novos. Um diácono, eles ainda são diáconos, né? Neste sábado, a ordenação, a primeira missa amanhã, um diácono faz praticamente tudo que um padre faz. Só não consagra e não ouve confissões, né? É isso? Tem mais alguma diferença aí? Unção dos enfermos também nós não fazemos. Unção dos enfermos também não. Mas já batizei, casei e enterrei bastante. Bênção, vocês podem dar? Sim, damos bastante bênção. Então vou pedir aí para todos os nossos internautas, para nós fechar
Estamos aqui sem despedidas, né? Simplesmente uma bênção por parte dos três, aí, conforme vocês queiram organizar, né? Para todos os nossos internautas, que são muitos, são milhares, né? Através das mídias sociais, através dos sites em que é reproduzida esta live aqui de todos os sábados, e se espelha em várias plataformas, como se diz. Fiquem à vontade. Colocando sobre a proteção do Altíssimo todos os nossos ouvintes, daqueles que pedem as nossas orações, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus de bondade, dignai-vos abençoar estes vossos filhos que nos escutam e nos assistem, para que possam alcançar as vossas bênçãos e as graças que pedem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.